Bom dia, amados irmãos. Bom dia, amadas irmãs. E nós estamos aqui, terça-feira do Senhor, terça-feira que Deus nos presenteia para que a gente venha obedecer, venha adorá-lo, venha resistir o demônio, venha resistir o pecado e nos aproximemos cada vez mais do nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é comum nós pensarmos até de uma forma a não se comprometer que é difícil obedecer a Deus, e na verdade é. Mas Deus ele nunca nos deixou desamparados. Então, ele sempre nos deixa ensinamentos, dicas de como nós devemos proceder. E também existem irmãos e irmãs que dizem assim: eu não vou ser crente porque eu não vou pecar. Meus amados, minhas amadas, olha, se você for depender de não pecar para servir a Deus, tu tá com a passagem certinha para ir para aquele lugar lá de fogo e enxofre. Que Deus nos livre desse dia mal, desse lugar. Enfim, amados irmãos, nosso Senhor e Salvador Jesus, quando esteve na terra, veio como homem, superou e venceu o pecado, venceu a carne, né? Venceu a morte e principalmente venceu Satanás e nos deu a dádiva de nos aproximarmos de Deus novamente. O nosso Senhor Jesus ele nos deixou uma oração que ela nos dá informações tão precisas que basta a gente observar. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, Jesus nos ensina a orar. A oração que ficou conhecida, a oração do Pai Nosso. Olha só o título da oração. Oração do Pai Nosso. O que é que o nosso Senhor Jesus ele nos diz com a oração do Pai Nosso? Que somos filhos de Deus, que Ele é nosso Pai. E se Deus é nosso Pai, a relação dele conosco é uma relação de amor. Eu sou pai de um príncipe lindo chamado Isaac Filho. E olha que às vezes o Isaac Filho ele me deixa bem estressado. Mas todas as vezes que ele me pede desculpa e ele me diz assim: pai, eu vou mudar, eu respondo desse jeito para ele: filho, eu acredito em você, e se você está dizendo que vai mudar, porque você vai mudar, você quer mudar. E ele já me ganha de uma forma que eu começo a me inclinar cada vez mais para o meu filho para entendê-lo e ajudá-lo a mudar. E eu nunca cometi o erro de dar uma palmada. Não que eu estou dizendo que os pais que batem, as mães que batem, elas estão erradas, ou eles estão errados. Mas eu nunca dei uma palmada no meu filho. Mas eu sempre converso, é na psicologia, até porque minha esposa é psicóloga. Mas o que eu quero dizer com isso é que se eu, que sou pecador, eu tenho todo um trabalhar cuidadoso em ensinar o meu filho o caminho que ele deve seguir, como é que Deus, que é um Deus de amor, ele vai me tratar de forma diferente? Pois é, em Mateus 6, 9 a 13, lá Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, ele nos dá os segredos da oração. Primeiro, dependência. Segundo, aproximação, priorizar a Deus. E essa questão da dependência é a dependência até do pão de cada dia. Igualmente, os judeus estavam lá no deserto. O maná era para cada dia. E a oração ela diz: nos dê o pão de cada dia. Livramento, nos livra. Na oração a gente pede para Deus nos livrar de todo mal. Na oração a gente se compromete em perdoar para que nós sejamos perdoados. Ou seja, o Pai Nosso ele vai te dizendo como você deve fazer as coisas, como você deve seguir. Então, se você não quer se comprometer com Deus, porque você acha que você só vai se comprometer com Ele quando você for perfeito, não for pecar mais... Passe a orar todo dia o Pai Nosso. Mas ore buscando a Deus. Ore pedindo para o Espírito Santo de Deus fazer a obra no seu coração. Ore aceitando e afirmando o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Que tu vai ver que tudo na tua vida vai mudar. Eu te desejo um dia de paz.